Boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O manancial que estou gravando é de hoje, do dia 16 de outubro de 2024, e foi inspirado na passagem bíblica que está em Atos 5, versículo 34 ao 42. Só que para termos melhor entendimento dessa passagem, eu irei ler a partir do versículo 12, tá bom? Vamos então à leitura? Os apóstolos curam muitos doentes. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Os apóstolos são perseguidos. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e dos chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: Os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los.
pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém, Senhor Jesus Cristo, obrigada pela sua santa palavra. Vamos agora à leitura do manancial que foi inspirada nessa passagem com o título Tempo de Ser Assíduo, da autora Senhorinha Gervásio. Abre aspas. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Fecha aspas, versículo 42. A palavra assiduidade está na preciosa lista dos valores do caráter cristão. Sobre ela, o dicionário diz significar alguém que é constante. E essa constância caracteriza a postura dos apóstolos e demais seguidores de Jesus, narrada por Lucas no livro de Atos. Depois da morte do Mestre, eles continuam confirmando para todo o povo que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. Essa atitude incomodava os que se achavam defensores da religião, os mesmos que o crucificaram. Atos 4, versículo 10. A atitude dos apóstolos de não cessar de ensinar e pregar sobre Jesus Cristo chega ao nível de incomodar e o sinédrio concorda em prendê-los. Ocorre um milagre na prisão e eles voltam à ativa. Gamaliel, mestre da lei e respeitado por todo o povo, deu um parecer importante. Parafraseando a declaração do doutor da lei, temos a seguinte mensagem em Atos 5, versículo 38 e 39, abre aspas. 2 outros líderes que haviam se levantado após sua morte, seus seguidores se dispersaram. Se a obra de Jesus fosse de homens, terminaria tal qual a dos líderes citados. Porém, se fosse de Deus, não haveria nada a ser feito, fecha aspas. Os membros do sinédrio concordaram e os apóstolos continuaram todos os dias no templo e de casa em casa ensinando e pregando. A assiduidade dos apóstolos foi a prova para a sociedade da época de que a missão de Jesus era divina. A nossa assiduidade é hoje a prova social de que essa mesma missão continua divina e é atemporal. A missão de Jesus é divina e atemporal. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigada pela leitura e gravação de mais um manancial, sempre nos edificando. E essa última frase aqui do nosso manancial, bem marcante, né? A missão de Jesus é divina e atemporal, né? Então, assim, não depende do tempo, é diferente do nosso tempo, né? Então, assim, vai além do tempo. E isso é uma coisa bem difícil para nós aqui, né? Que vivemos esse tempo aqui dessa terra. Às vezes nós estamos orando, pedindo, chorando, implorando por algo que só vai acontecer daqui a algum tempo, que não é o seu tempo, né? É o tempo de Deus, no momento dele, o Espírito Santo age. Então, só nos resta, graças a Deus, né? Continuarmos aos pés de Jesus, descansarmos e confiarmos totalmente nele, porque ele é poderoso para fazer e fará. Mas ele, como diz aqui o finalzinho desse manancial, a missão de Jesus é divina e atemporal, é tudo no tempo dele e tudo no controle dele. Nós não estamos no controle, as coisas acontecem para poder nos lembrar que nós não estamos no controle. Quem está no controle é o Senhor Jesus, que nos ama, que te ama, e se você ouviu até aqui é porque você o ama e você é um dos filhos dele. E volte para o Senhor enquanto há tempo, amém?
E esse foi mais um Manancial do dia 16 de outubro de 2024. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tenham todos uma ótima noite.